Bom, gente, shalom a todos. Em continuação à nossa aula, nós vamos falar agora da identidade divina. Nós, seres humanos, também temos identidade, CPF, RG, CGC, CNPJ. Então, toda empresa e todo ser humano, ele tem um número que o identifica em algum sistema. Então, como o hebraico, as consoantes correspondem a números, porque no hebraico todas as suas consoantes, elas correspondem a números. Então, o que vamos aprender hoje? Aqui veremos o número do nome de Deus, do nome do seu filho, tá bom? E do nome que ele recebeu da Babilônia. Também tem um número, e eu queria apresentá-los a vocês, para vocês terem noção do que é esses números. Os hebreus usavam essas consoantes para fazer contas. Por quê? Todas as vezes que os textos hebraicos eram copiados, as páginas, essas letras eram somadas, porque elas têm número, e teria que dar um resultado embaixo, no rodapé daquela página, ou se não daquele pergaminho, para que não tivesse como adulterar os textos sagrados. Vocês estão entendendo? Por isso que o hebraico não teve jeito de corromper ele ao longo do tempo. No grego já propiciou isso, porque o grego não tem esse código, mas no hebraico é representado pela túnica do cordeiro, que não foi rasgada, porque ela era tecida de alto a baixo, mas as vestes que foi feita a partir do grego, eles rasgaram, eles fizeram o que eles pôde, arremendaram, eles pôde fazer. Se tivesse escrito o Novo Testamento no hebraico, era difícil deles fazer rolo, deles fazer confusão. Mas como foi feito numa língua que não é a língua semítica, não é a língua do povo de Abraão, então facilitou a fraude. Mas, por enquanto, os historiadores, aqueles que já trabalham com os textos hoje, são usados em computadores para fazer traduções. Como o tradutor não tem religião, que é o computador não tem religião, é aonde descobre-se muitas coisas, descobre-se muitas fraudes, entendeu? Antigamente quem traduzia era pessoas de uma determinada denominação, e por ser dessa denominação eles faziam as coisas, acompanhar a ideia daquela denominação. Mas acontece que agora, devido ao computador estar trabalhando e o computador não tem religião, aí facilitou mais a descoberta de fraude. Vocês estão entendendo? E vai ser fácil colocar as coisas no eixo. Já tem, às vezes alguém pode preocupar, mas tem uma Bíblia 100% certa? Porque uma coisa eu tenho para falar para vocês. Eu faço uma pergunta para vocês. Vou pegar aqui uma Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? Eu faço uma pergunta para vocês. Às vezes alguém pode falar, olha, eu digo para vocês que não é. Por quê? Porque ela é uma tradução da palavra de Deus. Ela não é original. O que nós temos em mão são textos que foram traduzidos. E como tradutores têm religião, aí cada um puxa a brasa para o seu assado. Vocês estão entendendo? Mas tem Bíblia que é dos original? Tem Bíblia. Agora, recentemente, saiu uma Bíblia chamada Bíblia Israelita. Nessa Bíblia Israelita, ela está toda deshelenizada. Toda, do Novo Testamento ao Antigo Testamento. Tudo voltou à sua origem. E muitos estão trabalhando em cima disso aí. Muitas empresas grandes de bibliotecas já estão trabalhando em cima de deshelenizar todas as escrituras e voltar à sua origem. Tem a Bíblia também judaica completa que vocês podem estar comprando. Vocês acham isso tudo pela internet.
já está bem reformada, já está bem organizada. Por quê? Porque o povo está saindo da Babilônia, está obedecendo o Apocalipse, ok? Então vamos falar agora a respeito dos números. Os números divinos, que é o Yod, Re, Vav, Re. O Yod tem o valor numérico de 10. O Re, ele tem um valor numérico de 5, que é o H. O W, que tem som de U, ele tem um valor numérico de 6. E repete aqui o H, tem um valor de 5. Então, YHWH corresponde ao valor numérico 10, 5, 6, 5. Que é o número do nome do Eterno. Você está entendendo? Esse é o número de Deus. 10, 5, 6, 5. Aonde nós vamos achar isso? Não só dentro das escrituras, mas vocês também vão achar, sabe aonde? E ele está guardadinho dentro de cada um. Dentro de cada um, você pode procurar na internet aí, dentro do nosso DNA, aquela hélice coidal que liga a árvore genealógica do pai e da mãe ali, cada tracinho daquele que liga a árvore genealógica do pai e da mãe, a regra é simples, tem 10 pauzinhos, 10 filetinhos, 6 filetinhos, 5 filetinhos, é uma sequência no nosso DNA, com esse código aqui, ó, 10, 5, 6, 5, 10, 6, 5, você entendeu? E vai seguindo. Então, quem nos construiu, deixou sua marca dentro de nós. Se estiver duvidando, entra na internet e procura o número do número de Deus no nosso DNA. Você vai achar uma porção de cientistas aí explicando isso. Hoje a ciência não duvida desse Deus, ó. Desse God, ok? Como eu comentei, Deus, o Todo-Poderoso Yahuwah, nos construiu da seguinte forma. Montou todo o seu projeto, né? Construiu o esqueleto humano, constituiu o músculo, carne, fez tudo. Lá fala que nós fomos feitos a sua imagem e semelhança. Tá? Tudo que existe no formato, no espectro humano, foi desenhado a partir de quem? Do Eterno. Então o Eterno nos construiu a sua imagem e semelhança, ok? Nós não veio do macaco não, viu? Tem muito crente darwinista aí, não acredita que nós fomos feitos à imagem de Deus, tá bom? Inclusive eles rapam a cara porque acham que eles veio do macaco, mas não é não, viu? Pois nós vamos entrar nesse detalhe mais na frente. Para nós justificar o nome de Deus no DNA humano, vou explicar aqui, ó. A ordem cromossômica, você vai ver no nosso DNA, existe uma ligação desses pontos, que a gente chama de, esses pauzinhos aqui, no desenho. A ordem cromossômica funciona da seguinte forma. Começa 10 pauzinhos, né, filetinhos, depois 5 filetinhos, pausa, 6 filetinhos, pausa, 5 filetinhos, pausa, depois inicia 10 filetinhos, pausa. Então a gente vê que o Eterno nos criou em cima da plataforma do seu nome, para deixar a marca registrada dele de engenheiro e arquiteto da criação. Ele sabia que o homem um dia ia chegar na situação, chegar na tecnologia que eles poderiam reconhecer a identidade dele e a identidade numérica, tá vendo? Que está dentro do hebraico, já dentro do sangue do ser humano. Você está vendo que aquele que nos criou não é um ser mágico, ele é um engenheiro,
Ele é engenheiro e arquiteto, tá bom? Põe na cabeça de vocês, o seu filho era arquiteto. Pois vou colocar aí. Tá bom? Aonde o Eterno nos criou, aquele que participou do projeto da construção do mundo, de toda a criação, estava junto com o Pai, ok? Então é isso aí, é uma aulinha curta para vocês poderem saber que o nome e o número do Eterno está no nosso DNA, ok? Baruch atah Adonai.